Tá preparado para essa noite? Tá preparado para esse Vox Conference que está chegando aí? Quem já fez a inscrição? Meu Deus, vai ser espetacular. Você vai, não vai, Paulo? Imperdível. 5 noites de avivamento, uma festa mito lá no Parque Guanabara. Vai ser especial demais. Mas eu quero chamar uma pessoa que vai trazer para você uma história forte. Uma história que vai impactar a sua vida. Nós estamos tendo nesse mês de janeiro, antes da mensagem, testemunhos. Tem sido muito, muito especial. O testemunho hoje de manhã foi lindo, mexeu demais. E eu quero convidar a Aninha Balda, Ana Luísa Balda. Ela é coordenadora da Rede Link e ela vai vir contar um pouco de algumas experiências que ela viveu com Deus. Então recebe ela com muito carinho. Aplauda a ela. Aninha, fica à vontade, viu? Deus abençoe você. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Luísa. Eu vou seguir aqui um papel, falar um pouco para não me perder. Mas eu estou na Central desde 2000. Eu sou casada com o Tioli, a gente supervisiona na Rede Link. E eu tive uma adolescência fora da igreja, assim, fora dos caminhos do Senhor, eu vinha na igreja. Mas aos 16 anos eu tive a oportunidade de ter meu verdadeiro encontro com Deus. E foi numa célula, através da vida do meu líder. Eu fui impactada mesmo, Eu entendi o amor de Deus pela minha vida através do amor dela por mim. E daí, daquele dia eu tomei a decisão, eu queria servir a Deus, eu queria passar aquele amor que eu recebi para as pessoas também. Eu falei, eu quero ser líder em treinamento. Eu comecei o CCM e aos 17 anos eu assumi uma célula. E o que eu acho que acontece muito, A gente pensa assim, agora eu sou serva, agora eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu não vou ter mais problema, Mas não foi muito assim, não. Com 10 anos, os meus pais divorciaram. Meu pai sempre trabalhou fora de Belo Horizonte. E por conta disso, eu tenho uma irmã, Marina. A gente tinha um relacionamento mais superficial, Porque ele não estava dentro de casa no dia a dia. E a gente morava com minha mãe, E mais 2 senhoras idosas. E minha mãe era o nosso porto seguro, assim, Nossa força, assim, ela era tudo pra gente, A gente tinha segurança nela. Ela nos ensinou o caminho do Senhor. Ela trabalhava muito, mas ao mesmo tempo ela era extremamente presente na nossa vida. Ela dava todo o apoio pra gente, tudo aquilo que a gente precisava, Nossa confidente. E aos 20 anos de idade eu estava em casa, um dia meu telefone tocou. Minha mãe tinha ido procurar um médico por causa de alguns sintomas que ela estava tendo. E quando eu atendi o telefone, ela estava chorando muito. E ela falou assim, filha, eu preciso que você venha aqui agora para o hospital. O médico falou que eu não posso dirigir mais, preciso que você venha. E chorando. E eu fui correndo para lá. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha filha, eu preciso de ir para casa. O médico falou, sua mãe precisa ir para casa. E amanhã voltar rápido, fazer uma ressonância. E tem que ser tudo rápido. E aí a gente fez isso, voltamos, fizemos a ressonância. E aí, quando a gente fez a ressonância, ele já veio e falou, olha, o que tem aqui é um tumor. E esse tumor pode ser benigno, pode ser maligno, mas eu preciso que você vá para casa, faça sua mala e volte rápido, porque a gente não pode perder um segundo. Então a gente fez da forma como ele queria. E aí ele falou assim, primeira coisa, a gente precisa de um aparelho. Esse aparelho está em São Paulo, porque o tumor ficava numa região nobre do cérebro, do lado esquerdo, que coordenava todo o movimento do lado direito. E esse aparelho tinha que ir bem nele, bem certinho. Era um aparelho muito caro, custava em torno de 20 mil reais, o plano de saúde não queria liberar. E aí a gente começou com o processo de ter que entrar na justiça. E o médico o tempo todo, não pode perder tempo. E foi um processo, entrar na justiça e tentar e tudo mais. E até que a gente conseguiu o aparelho, ela fez a cirurgia. E a gente não imaginava que a partir daí a nossa vida ia mudar completamente. Depois que ela fez a cirurgia, eu estava no quarto, eu recebi a minha mãe. E na hora que ela chegou, ela veio, muito já, assim, a gente assusta, porque a pessoa já fica bem diferente. E nesse processo da espera do aparelho, ela já começou a perder todo o movimento do lado direito. E aí
o médico chegou, olhou para ela, fez uma cara estranha, e aí eu falei, mãe, já volto. Saí, fui atrás dele e falei, doutor, o que você tá achando da minha mãe? Que a gente acha assim, a pessoa entrou na cirurgia, ela vai sair, né? Acabou, resolveu. E aí ele olhou pra mim e falou desse jeito, assim, bem curto e ríspido. Falou assim, com certeza isso aí é um câncer e sua mãe vai morrer. E eu tinha 20 anos de idade, né? Então, assim, eu comecei a chorar e eu sabia que se eu voltasse pro quarto, minha mãe ia olhar minha cara e ia falar assim, o que você tá chorando, filho? O que aconteceu? E ela tava bem, assim, realmente ela já tinha perdido um pouco dos movimentos, mas todo mundo fala assim, movimento volta, né, e tudo mais. Com isso, eu desci as escadas do hospital chorando muito. Cheguei na rua e eu comecei a questionar a Deus. Eu comecei a falar, por que eu? Por que minha irmã? Por que nós? O que vai ser da nossa vida sem a minha mãe? Comecei a chorar. E naquela época a nossa família, né, ela não foi muito pouco presente, né? E a gente... eu chorava muito e tudo mais, e naquele dia meu pai apareceu lá. Ele não estava morando em Belo Horizonte, ele estava morando no Rio de Janeiro, e ele me abraçou e falou assim, filha, eu não admito você falar isso. Você não está sozinha, eu estou com você. E eu falo que naquele dia eu ganhei um pai, né? Eu ganhei um pai, e vocês vão entender ao longo da história. Então né, saiu o resultado da primeira biópsia, né, dessa biópsia que fez, e que saiu inconclusivo. Seria necessário ela fazer outra cirurgia, ou seja, outra luta para conseguir o aparelho, enquanto isso ela ia perdendo mais movimento, porque o médico tirou apenas um pedaço, o tumor dela era líquido, tirou apenas um pedaço e esse pedaço não foi suficiente para ter a resposta. E só pode começar um tratamento se tiver a resposta correta. Então, enquanto isso, minha mãe começou a ter crise de pânico, ela perdeu já praticamente todo o movimento do lado direito, ela estava cada vez mais debilitada, né? E era eu e minha irmã. Né? Naquela época, apenas a gente assumiu os cuidados da mamãe e, infelizmente, não tinha, né, o apoio da nossa família, assim. E o médico pedia que a gente observasse as crises de convulsão que ela tinha, porque tinha que ver como que era para o tratamento, então a gente não podia dormir, tinha que ficar observando ela. Então eu e minha irmã, a gente começou a revezar. Um dia uma ficava acordada, outro dia a outra, e a gente ia fazendo assim. Aí, durante tudo isso, a gente não deixou, né, faculdade, escola, a célula, né, e a gente tinha que dar toda essa assistência para minha mãe. Enquanto isso, meu pai, ele começou a dar toda a assistência pra gente, né, o máximo que ele conseguia, mesmo distante, porque minha mãe era autônoma, com isso ela parou de receber. Então, meu pai começou a arcar com remédio, fralda, tratamento, comida, contas da casa, despesas diárias, né? Eles já eram divorciados já há 10 anos, praticamente. E a minha tia e minha avó que moravam comigo, elas já eram por parte de mãe, então ele assumiu isso tudo. Resumindo, né? Com 20 anos, minha irmã com 18, a gente teve que assumir clientes do consultório dela, né? Que ficavam ligando, cuidado 24 horas por dia, administrar a conta, despesa da casa, 2 pessoas idosas, enfim, absolutamente tudo. E aquilo pra gente foi muito forte, né? A gente ficava exausta emocionalmente e fisicamente também. E aí ela foi e fez a segunda cirurgia, a gente conseguiu, e o resultado saiu, pior câncer, no pior lugar, com o pior grau, sem explicação. Tempo máximo de vida, 9 meses. E um dia eu lembro que eu fui numa padaria e uma mulher chegou pra mim e falou assim, a sua mãe, ela vai ser curada, mas depende de você. Se você tiver fé, ela vai ser curada. E eu comecei a orar muito, e eu declarava, minha mãe vai ser curada, ela vai ser curada. Eu creio, minha mãe vai ser curada. E um dia eu fui conversar com o pastor Roberto, e eu creio que, completamente direcionado por Deus, ele falou comigo assim, Aninha, e se ela não for curada? Eu falei, eu creio que Deus vai curar. Eu creio, Deus é poderoso, Ele vai curar. E ele falou assim, Aninha, e se Ele não quiser curar sua mãe? Ele continua sendo Deus. E naquele dia eu entendi que eu precisava de confiar em Deus, que eu precisava de confiar no propósito de Deus. Porque eu sabia em qual Deus que eu cria, eu sabia quem Ele era, né? Que os planos dele são maiores do que os meus. E nesse momento, era o momento de eu entregar e de crer. Né? E um dia o médico falou assim, olha,
agora a gente vai entrar com a quimioterapia. Quimioterapia é via oral, é um comprimido, ela não deglutia, então a gente tinha que forçar, e era tudo muito difícil pra gente, né, fazer isso, porque ela teve fases de ficar agressiva, de sair fora de si. Então a gente precisava desse remédio, ele tinha um alto custo, muito alto, e a gente não tinha condições de pagar. Meu pai já estava administrando tudo, e a igreja foi quem deu todo o apoio pra gente, né? Todo o apoio que a gente precisava. A gente recebeu o apoio com as primeiras caixas do medicamento, enquanto a gente entrava na justiça também para conseguir a liberação, com enfermeira para a gente poder dormir à noite, eu e minha irmã. E era impressionante tudo que a igreja fazia, né? O meu pai até ficava assim, gente, impressionante isso, porque o meu pai, ele não tinha se convertido. E os nossos amigos também da igreja foi a nossa família. Foi quem nos ajudou, né, com recursos também, medicamentos, fraldas. E foram exatamente 9 meses, em idas e vindas de ambulância, UTI, casa, internação. Como a gente sofreu. A minha mãe, ela já não era a mesma, né? Ela estava completamente diferente, debilitada. Às vezes tinha que ficar sedada, tinha crises convulsivas o tempo todo. E eu e minha irmã, tão novinhas, né? A gente teve que enfrentar muita dificuldade, que seria difícil eu relatar aqui em tão pouco tempo, né? Teve roubo das pessoas que estavam lá, da gente, teve inúmeras coisas. E a nossa certeza, né, era que Deus sempre estava no controle. No final desses 9 anos, desses 9 meses, desculpa, a mamãe faleceu, né? E somente eu e a Marina, minha irmã, a gente sabe o tanto que a gente sofreu nesse tempo. A nossa certeza sempre era de que Deus não tinha saído do controle, né? A gente orava com fé pela cura, sim, oramos com fé, mas a gente estava certa de que a vontade dele era a melhor pra gente, mesmo quando não era igual à nossa vontade, o que a gente achava que era o melhor, né? E após tudo isso, assim, a gente olhando a nossa história, nós ganhamos um pai presente, cuidadoso, exemplar, que é excelente. Ele nos deu todo o amparo, assim como a mamãe nos dava. E, inclusive, hoje ele está aqui, ele se batizou 1 ano e meio atrás. Ele está firme mesmo com a gente aqui. E foi um sonho realizado, né? Deus usou uma situação toda para cooperar para o meu bem e me abençoar. Né? Eu me tornei mais madura, cresci como mulher, em responsabilidade, né? Com uma fé sólida. Tive experiência com Deus como nunca tive antes. Não foi da cura de um câncer, mas do amor e do cuidado dele em nos sustentar e não deixar faltar nada para a gente. E em toda a fase da doença, eu meditava em um versículo que diz, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E quando a gente escolhe olhar para Ele dá paz para a gente que excede todo o entendimento. E em meio a tudo isso, né? Eu nunca deixei de liderar a minha célula. Eu não faltei uma célula durante a doença da minha mãe. E às vezes alguém fala assim, nossa, você é louca, de forma alguma. Sem dúvida, ali na célula era o lugar onde eu encontrava descanso, refúgio. E eu sabia que enquanto eu estava olhando para a vida das pessoas, Deus cuidava da minha. E eu tentava tirar o foco de mim, por mais difícil que fosse. Eu escolhi não só confiar em Deus, mas continuar me importando com as coisas dele. E como Deus tem me abençoado por permanecer. Hoje eu sou firme na rocha que é Ele, que é inabalável. E coisas difíceis, né, continuam acontecendo. E até hoje eu passo por situações onde eu tenho que escolher diariamente confiar nele e ser fiel a ele. Né? Ano passado a gente enfrentou o desemprego, né, do meu marido e durante um longo tempo foi muito difícil pra gente. A gente teve que vender coisas para pagar a conta, né? Foi muito difícil. Mas também agora eu e minha irmã a gente tem enfrentado uma situação diferente, né? A gente tem o desafio de cuidar diariamente de uma tia-avó de 97 anos que ficou com a gente. E ela tá dependente, inclusive ela tá me vendo pela televisão. Tendo que abrir mão, né, das nossas coisas, né, pela vida dela, por amor à vida dela. E quantas vezes, né, diante de situações onde eu queria estar num lugar, queria estar passeando, viajando, e eu tenho que, né, estar com ela. Quantas vezes eu falava, Deus, será que eu sou uma filha amada do Senhor? Será que eu não sou ovelha negra da família? Né? Você prefere outras pessoas porque todo mundo está bem, está todo mundo cheio de coisa boa e eu estou vivendo, né, minha vida tão dura, tão difícil. Mas todas as vezes que eu começo a pensar nisso, né, eu lembro da decisão que eu tomei e das promessas que Deus tem para minha vida.
E estar aqui hoje, né, servindo a Deus, para mim, eu sou um milagre. Né? Eu sei que eu sou filha, que Ele me ama, e eu quero levar isso para as pessoas. Se eu estou aqui em cima falando, gente, é porque eu creio que se eu passei por tudo que eu passei, é porque Deus quer usar a minha história para abençoar a vida das pessoas. E eu sei que os planos dele são maiores do que os meus. E muitas vezes eu só vou entender isso depois de um tempo mesmo. Mas eu escolho confiar, entregar tudo para Ele. E eu sei que o resultado disso, né, o que eu tenho colhido hoje é ver a graça dele se manifestando na minha vida, na vida da minha família, nas pessoas ao meu redor, no meu ministério. Né, eu tenho convicção de que Deus usa tudo em meu favor. E eu devo toda a honra, toda a glória a Ele, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Uau! Que benção! Meu Deus, vida real. Quando a gente enfrenta lutas e a gente tem que confiar em Deus. Essa é a palavra-chave na nossa série